Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da escola sabatina. Vamos estudar agora a parte de sábado, dia de poder e esperança para a nossa vida. Tema é somente pelas escrituras ou sola escritura. É isso aí. Vamos estudar hoje sobre a reforma, um dos maiores acontecimentos que envolveu a parte espiritual daqueles que professam seguir a Cristo. A gente vai analisar um texto hoje muito importante, que é Hebreus capítulo 4, verso 12. Um texto muito conhecido, mas que é de vital importância para a nossa vida. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse texto, especificamente, ele está envolvido em todo o processo da reforma ali protestante, do momento ali que Martinho Lutero e muitos reformadores eles começaram. Para quem não conhece Martinho Lutero foi um monge da Igreja Católica, um padre ali, ele se envolvia em todo o ministério da Igreja. E ele, por incrível que pareça, esse texto ele fala que divide, ele separa juntas e medulas, ele faz com que a gente possa discernir, no finalzinho, ele discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele faz uma separação ali, de alguma forma, a gente está pensando de alguma forma, e a palavra de Deus, ela separa. Aquilo que a gente achava que era certo, de acordo com a Bíblia, se torna errado. Então, por isso que há essa separação. E os reformadores, eles se depararam com essa palavra, com a Bíblia Sagrada, e eles decidiram somente pela Escritura. Tudo que eles iam ensinar era de acordo somente pelas Escrituras. Quando eles se depararam com isso, aconteceu um movimento incrível ali. Até então, no tempo ali dos reformadores, principalmente de Martinho Lutero, as pessoas comuns não eram capazes e não tinham acesso à palavra de Deus em suas mãos. Ali isso eram os cardeais, o Papa e muitas outras pessoas ali que tinham acesso à Bíblia Sagrada. Pessoas comuns não podiam ler, ou seja, o que elas aprendiam sobre Deus, o que era instruído sobre Deus, partia da igreja. Por isso que muitas vezes as pessoas costumam dizer que a autoridade máxima é a igreja. Mas quando esse padre se deparou com a palavra de Deus, ele encontrou ali passagens que não estavam de acordo com aquilo que foi ensinado para ele. E ele começou ali uma reforma muito importante para que todas as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Ele traduziu a Bíblia no latim, no alemão, e ele traduziu essa Bíblia para essas duas línguas, e assim teve mais acesso a mais pessoas conhecerem mais sobre esse livro. Quando as pessoas começaram a conhecer sobre esse livro, entenderam o processo que Deus queria estabelecer para a vida de cada um deles, aí eles começaram a ter uma mudança total da sua vida. A Bíblia deu força e autoridade decisivas à reforma protestante e sua revolta contra Roma e os erros que esta vinha ensinando durante séculos. Ou seja, a Igreja de Roma ela vinha ensinando erros e doutrinas que até então as pessoas acreditavam, porque eles não tinham acesso à palavra. Era como se eu tivesse um livro, eu contasse a história do livro e você não tivesse acesso e você acreditasse no que eu falava, no que eu falasse sobre o livro. Mas quando você pega o livro e vai estudar a história, tem coisas lá que eu falava que não era verdade, eu criei. Então a Igreja de Roma ela tinha a autoridade máxima sobre principalmente o que as pessoas acreditavam, porque elas eram ensinadas dessa forma. E quando esses protestantes, esses reformadores, eles começaram a estudar a palavra de Deus, aí foi separado junta e medula, e eles começaram a discernir pensamentos e propósitos dos seus corações de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a gente vê só a Escritura, ou seja, só a Escritura como regra de fé para a nossa vida. Sendo protestante, devemos manter a Bíblia como autoridade doutrinal suprema. Aqueles que professam ter a Cristo no coração, aqueles que querem seguir pela palavra de Deus, você tem que deixar que a palavra de Deus penetre o seu coração e divida os seus pensamentos e propósitos de coração. Para você possa discernir, você tem que deixar que a palavra de Deus
penetre em sua vida e ele faça uma reforma na sua vida. Como é essa reforma? É uma reforma de tirar aquilo que você acha que é certo e se basear na palavra de Deus. A palavra fala isso, então vou de acordo com a palavra. Não no que eu acho, no que eu penso. Se a Bíblia diz que é o dia tal para observar, então é o dia tal para observar. Se a Bíblia fala que devemos devolver dízimo de oferta, então devemos devolver. Não assim, a Bíblia fala isso, mas eu vou perguntar ao meu pastor se está de acordo. Se a Bíblia fala que está de acordo, se a Bíblia fala sobre isso, se Deus já falou, então é a Bíblia, ponto final. Então a gente temos que ter em mente a Bíblia, a palavra de Deus como regra para a nossa vida e precisamos deixar que ela faça uma reforma em nossos pensamentos, em nosso conhecimento e que a gente possamos viver somente pela Escritura, somente pela palavra de Deus. Que você possa permitir que Deus faça uma reforma, uma transformação em sua vida e assim você viva pela palavra de Cristo, pois que nem o apóstolo Paulo falou, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O conhecimento de Cristo ele vivia dentro daqueles homens e eles foram vitoriosos, mesmo em meio à morte, eles permaneceram firmes e se agarraram à palavra de Deus. Que você faça isso também nessa manhã, que Deus possa abençoar a sua vida e oremos conosco agora nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco nesse momento. Que possamos ter a certeza, Senhor, dessa palavra verdadeira, que possamos acreditar que esse livro pode fazer uma transformação na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a fazer uma reforma, a nos esvaziar do mundo, nos esvaziar de informações que não vão nos edificar, mas que possamos, ao nos esvaziar dessas coisas, nos encher da Tua Palavra e assim ter uma reforma maravilhosa na sua vida e que possamos sempre adorar o Senhor através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.